exposição de ideias, palestras, fórum de debates. Em pauta, a identidade batista nacional. Esse foi o tema da terceira edição da Escola Cristã Batista Nacional do Rio de Janeiro. Estamos com o pastor Joel da Silva Gomes, reitor do Seminário Teológico Evangélico Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro, um dos responsáveis pela realização do terceiro Escriban. Pastor Joel, nós estamos discutindo um tema bastante pertinente para o nosso momento, que é a identidade batista nacional. Qual a importância desse tema para o nosso estado do Rio de Janeiro e para o nosso Brasil enquanto Batista Nacional? Primeiro é importante salientar que o Escriban é a Escola Cristã Batista Nacional. E esse terceiro Escriban vem abordar a identidade batista, porque nós somos uma convenção e não uma nova denominação. Somos uma convenção batista nacional. Então a importância do evento é para que saiamos daqui conscientes e cientes que não somos pentecostais, não somos neopentecostais, somos batistas sim, renovados. Cremos na manifestação dos dons espirituais, na efusão do Espírito Santo, mas mantemos a nossa identidade, que obviamente já são mais de 3 séculos de existência. Sim, somos batistas com muita honra, e isto é uma dádiva de Deus a nós que participamos desta tão linda e abençoada convenção. No terceiro Escriban, nós recebemos o pastor Jesus Aparecido. O pastor Jesus, ele além de pastorear a Igreja Batista Central em Anápolis, lá em Goiás, ele também é escritor, professor universitário, mestre em Ciências da Religião, e se debruça em estudar a Igreja Batista Nacional, a nossa convenção. E já de antemão eu quero perguntar ao senhor, qual é a diferença? Nós somos uma nova denominação ou nós somos uma convenção batista? Nós somos uma convenção debaixo de um guarda-chuva maior que nós chamamos de denominação. Então nós fazemos parte da denominação batista e por isso somos chamados de uma convenção batista nacional. Nenhum dos pioneiros que começaram o movimento da renovação nunca passou pela cabeça deles deixarem de ser batistas. Então só abrir o coração para a ação do Espírito Santo, nós chamamos de movimento de renovação, mas nunca passou pela cabeça deles formarem outra denominação. Sempre foram, sempre quiseram ser e jamais deixaram de ser batistas. Autoridade. O que é autoridade para um batista? Jesus é o único Senhor da igreja. Ele é a suprema fonte de autoridade, o único soberano dentro da igreja. Isso é de muita importância. Nós estamos com o pastor José Rego do Nascimento Júnior, conhecido pastor Zezinho. E nós estamos ao lado de uma máquina que foi utilizada pelo pastor José Rego Nascimento, pai do pastor Zezinho, para fazer os sermões, os livros que fizeram parte da história e do avivamento do movimento de renovação espiritual. Que momento nós estamos vivendo aqui nesse Escriban, né, pastor Zezinho? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nossa identidade como filho de um dos pioneiros da nossa Convenção Batista Nacional. Esse Escriban, nós estamos aqui a convite, alegria muito grande, não é? É quando o tempo, sabe, vira história. E aqui o tempo se vestiu de história, e onde você olha para os lados, nós temos aqui artigos, tem as pessoas olhando um pouquinho para trás para ver de onde veio, não é? E essa máquina tem muito dessa história. Foi onde meu pai escreveu os livros, escreveu os sermões, né? Então é muito bom, é um ponto que nos leva a um momento, a gente pode imaginar ele aqui escrevendo, orando, chorando. É muito bom estar aqui. Esse é um momento de resgate, é um momento de repensar. E eu acho muito interessante isso aí. O
Que mensagem o senhor pode deixar para essa nova geração de ministros, obreiros, membros batistas nacionais, pastores, seminaristas, gente que está envolvida com a denominação? Que mensagem o senhor tem a deixar sobre a nossa identidade para o futuro? Eu diria que basicamente é não esquecer. Não esquecer para não se tornar esquecido. Então a gente tem que lembrar, nós temos que honrar esses homens. Já estão com o Senhor, mas deixaram as armas aí. Não levaram suas armas. E nós temos que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com elas? Vão ser esquecidas num depósito, vão ser roubadas ou vão ser utilizadas? Né? E o grande apelo que a gente faz é que essa nova geração use as armas, tenha coragem de acreditar. Né? Eles viram a sarça aquecendo e nunca se esqueceram disso, né? E nós não vamos esquecer. Eu acho que a grande esperança é não esquecer. Não ficar acomodado no que foi, Deus tem coisas novas, mas quando a gente começa a esquecer, a gente se candidata a ficar esquecido também. Então, eu acho que esse escribã é um grande grito. Não vamos esquecer desses primeiros, dos pioneiros, dos heróis que abriram esse caminho para nós, onde hoje é uma estrada asfaltada, eles abriram um mato para a gente passar. Então, não só a honra da lembrança, mas a gratidão também, né, de fazer parte dessa história. Amém? A irmã chamou o pastor e falou: pastor, eu venho observando o senhor há 3 meses atentamente. Eu listei 5 pecados graves, senhor. Ele falou: graças a Deus. Ela falou: por quê? Você descobriu só 5. A terceira edição do Escribã do Rio de Janeiro recebeu o pastor Esdras Dias, nosso secretário executivo nacional da CBN Brasil. Pastor Esdras, que honra recebê-lo. E eu queria a opinião do senhor a respeito desse evento que o senhor participou, né, a importância disso para a unidade da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista Nacional. Nesse tempo que precede os 50 anos da Convenção Batista Nacional, um assunto como este é de suma importância para fortalecer a nossa identidade e trazer esse consenso de quem realmente nós somos. Então eu creio que esse trabalho aqui ele não pode ficar só aqui no Rio de Janeiro, ele deve ser espalhado pelo Brasil, por nossos seccionais, para que todos os batistas nacionais tenham essa consciência de quem são e a partir dessa consciência trabalhem, né, façam o que deve ser feito, que é pregar o Evangelho do poder do Espírito. Né? Está conosco também o pastor Luiz Fernando, presidente da Ordem de Ministros Batistas Nacionais do Rio de Janeiro, a Ormiban, e presidente da primeira Igreja Batista renovada em Guadalupe. Pastor, como presidente da Ordem, qual a importância desse evento para os nossos ministros, para os nossos pastores? Esse evento ele nasceu na necessidade de nós nos unirmos mais em termos de princípios. E esse evento está sendo maravilhoso. Nós estamos até assim alegres pela resposta que o povo está dando, que os pastores estão dando. E nós acreditamos que esse evento ele é o pontapé inicial, porque mais coisas virão nesse sentido e que serão muito boas para a nossa denominação e para os pastores batistas nacionais também. Então, de parabéns à nossa convenção, ao nosso trabalho. Nós vamos conversar agora com o pastor Humberto Siqueira, presidente da Igreja Batista Nacional Monte Hermon em Teresópolis e presidente da nossa Convenção Batista Nacional no Rio de Janeiro. Pastor Humberto Siqueira, como está o coração com a realização desse evento? Como foram as expectativas superadas? Superadas, e muito grato a Deus por tudo que Ele está proporcionando nesse dia, desde de manhã, agora início da tarde, eu tenho certeza que esse finalzinho também. Tudo aquilo que nós planejamos, almejamos, buscamos, trabalhamos para isso, eu acredito que está acontecendo, não é? É um momento, parece uma frase lugar comum, mas eu acho que é o que melhor vai se adequar ao que nós estamos vivendo. É um momento histórico. Eu acho que para completar 50 anos no ano que vem e tendo uma AGO a ser realizada aqui no estado do Rio de Janeiro, em Búzios, e nós realizarmos um evento como esse, que eu acho que prepara para a AGO, aos 50 anos você discutir identidade batista nacional é fundamental e sensacional. Então eu confesso que como presidente ter o privilégio, a honra de poder estar à frente desse trabalho juntamente com o Conselho de Educação Teológica do estado do Rio de Janeiro e vivermos tudo isso aqui que está simplesmente sensacional. Deus tem sido muito bom conosco.
como um jovem pastor, né? A nova geração de pastores da nossa convenção. O que fica desse evento que o senhor vai procurar levar para essa geração de membros, essa geração de novos ministros que vem aí, a Juventude Batista Nacional, enfim? Resgate. Eu acho que para falarmos de identidade precisamos conhecer a nossa história. E aí, resgate. Chegando agora já aos últimos momentos desse evento, é isso que eu penso. É necessário que todos nós, a começar por nós, os pastores mais novos, que busquemos na história, é conhecer a nossa história, é fundamental conhecer a nossa história. O maior exemplo que nós temos de evangelho é Jesus Cristo. E nem ele renegou a sua história, a sua origem, não é o valor que tem isso. Então eu penso que é resgate. Precisamos resgatar a nossa história, valorizar a nossa história, saber de onde viemos para termos a certeza e a convicção de para onde nós vamos e o que estamos defendendo. E o que defendemos aqui é o Evangelho, a pregação do Evangelho. E o que tem de melhor na Igreja Batista, que é a pregação do Evangelho pela Palavra de Deus. Então é resgate. Resgate da história, resgate da Palavra de Deus como único meio de nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Música